O Londrinense Pode, de repente 60. Oferecimento Restaurante Mineirim, que facilita suas refeições. Olá, tudo bem? Eu sou Suzy Bonfim. E eu, Thelma Elorza. Está no ar o Londrinense Pode, o podcast do londrinense.com.br. E antes da gente começar a conversa, você já sabe, aciona o sininho, deixa seu like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade. O Londrinense Pode está no ar, está de volta com mais um episódio da série De Repente 60 ou Envelhecer. No Brasil, dentro de alguns anos, 30% da população terá mais de 60 anos. O grande desafio é como envelhecer com saúde. E por isso, nosso convidado de hoje é o geriatra e professor titular da Universidade Estadual de Londrina, Marcos Cabreira. Bem-vindo, professor, doutor. Bem-vindo, doutor. Olha, é um prazer estar aqui e que bom, né, que vocês pautaram o De Repente 60, né, que a gente tem que discutir isso e é com muito prazer que eu estou aqui participando com você e conversando com todo esse público. Obrigada. Na verdade, a gente está fazendo isso em benefício próprio, né, porque nós somos envelhecentes. As envelhecentes, né, tanto eu quanto a Thelma já temos mais de 60, doutor. Então, mas esse processo, né, do envelhecimento, ele pertence a todos, né? Eu acho que nós temos que começar as pessoas precisam entender que esse é um processo da vida, né? Se a gente continuar vivendo, nós vamos continuar vivendo esse processo. E é tão importante que se fale sobre isso, né? Que se converse sobre isso. Tanto é que a gente acha até que as crianças deviam pensar, refletir a respeito do envelhecimento, conhecer o envelhecimento, os jovens precisavam conhecer o envelhecimento, né, para que todo mundo vivesse esse processo em harmonia. Então, eu acho que isso que é uma boa discussão nossa. Bora lá. Doutor Marcos, como nós estamos vivendo mais, o senhor acha que nós estamos envelhecendo melhor ou pior? O que nós conseguimos com a evolução da tecnologia e da ciência, isso sem dúvida nenhuma, nós identificamos isso, foi um prolongamento da vida. Um prolongamento da vida. A vida ficou mais espichada, a vida ficou maior. Então a tecnologia, a ciência, os hospitais, os exames complexos, os remédios complexos, eles conseguiram fazer com que a gente vivesse mais. Mas em nenhum momento nós conseguimos dar qualidade a esses anos só pela tecnologia. Então eu diria que nós estamos vivendo mais. E por se viver mais, a gente tem mais a convivência com os prazeres e os problemas do envelhecimento. A grande questão é que a nossa sociedade tem um olhar e uma percepção muito maior para aquilo que acontece de problemas do que para aquilo que acontece como potencialidades ao envelhecer. É o caso do Alzheimer, né? As demências que hoje em dia a gente vê assim... Uma quantidade enorme porque todas as doenças crônicas, elas têm o tempo como grande determinante. Então, não só nas doenças neurológicas, o Alzheimer, o Parkinson, eles aumentam com a idade. Nas doenças osteomusculares, a osteoporose, a osteoartrose, aumenta com a idade. O câncer aumenta com a idade. As doenças cardiovasculares aumentam com a idade. Então, envelhecer é conviver com essas doenças crônicas por mais tempo. O que não acontecia no passado. Exatamente. Você imagina que há 100 anos nós tínhamos uma expectativa de vida de torno de, no máximo, 50 anos. Olha que coisa interessante. Então, quando nós falávamos, por exemplo, da mulher menopausada, nós não conhecíamos tanto essa pessoa. Quando nós falávamos... Dava tempo, né? Quando nós falávamos dos 60 a mais, a gente praticamente falava de uma ou outra pessoa que passava dos 60 anos. Que era o ancião, exatamente. Então, o que a sociedade, todas as sociedades estão entendendo é que este fenômeno, esse indivíduo, esse personagem da sociedade, ele é um personagem novo, que é o indivíduo que envelhece. E foi muito rápido isso, né? Foi muito rápido isso. A gente está vivendo pelo menos 30 anos a mais. Exatamente, né? Que ganhamos esse pacote de anos. E aí, peraí, mas como é que nós vamos fazer? E aí esse é o pulo do gato, né? Essa que é a grande questão. Que
a qualidade a essa vida espichada, ela é um processo de autogestão. Por isso que é tão importante dizer para as pessoas sobre o envelhecimento, porque isso é de autogestão. A qualidade do envelhecimento depende das atitudes de cada um de nós. Eu vi o senhor falar em algumas entrevistas que a carcaça piora, mas o miolo fica melhor. Qual seria o maior erro, né, que as pessoas cometem quando pensam no próprio envelhecimento considerando isso? Então, esse é uma coisa importante. Quando a gente pensa no envelhecimento, né, o que está no nosso subconsciente aí sobre envelhecer? Envelhecer é perder. Né? A gente fala, envelhecer é perder. Envelhecer é perder cabelo bacana, envelhecer é perder a pele lisa, envelhecer é perder o corpo mais fácil de resolver, envelhecer é perder trabalho, envelhecer é perder a família que cada um vai se virar para algum canto. Até a função sexual. Até a questão da sexualidade. Então, assim, o que se tem é que envelhecer é perder. Por quê? Porque nós temos um olhar biológico. E não é nada disso. Não, então, isso até que é. Quando a gente analisa a função renal, a função cardíaca, as dificuldades sexuais, por exemplo, elas aumentam com o envelhecimento. Só que tem uma coisa, vamos olhar para os potenciais do envelhecimento. Quando a gente olha, por exemplo, para a função psicoafetiva, envelhecer é ganhar. Saudade, a gente sente muito mais ao envelhecer, né? Generosidade, a gente tem muito mais ao envelhecer. A questão da empatia, é muito mais fácil ter empatia pelo ser humano, pelo outro, ao envelhecer, né? Então vocês vejam, por isso que eu digo, a carcaça piora, sem dúvida nenhuma, mas o miolo melhora. Só que nós ficamos monotemáticos, né? Nós ficamos aí amarrados nessa história que envelhecer é perder e nós não vivenciamos os verdadeiros potenciais de envelhecimento. E quais seriam esses potenciais? Assim? Então, se você imaginar que o miolo melhora, e o que é o miolo? A sensibilidade, o afeto, as habilidades sensitivas. Então, por exemplo, um indivíduo que mexe com artes plásticas, ele tem um outro olhar depois que ele envelhece. Entendi. O indivíduo que mexe, por exemplo, a percepção que a gente tem do ambiente. Quando vocês se apresentaram como pessoas acima de 60 anos, eu fico pensando, e se você fosse fazer esse podcast aos 30? Percebam que a capacidade de compreensão, de entendimento, de extrapolação é muito maior agora, Sim. Depois dos 60. Né? Então, toda essa coisa da percepção, da capacidade de sentir, melhora ao envelhecer. O que não melhora é a coisa mais matemática. Por exemplo, quando eu decoro mais as coisas? Quando eu sou mais jovem. Quando eu lembro mais rapidamente das palavras difíceis. Quando eu sou mais jovem. Mas a vida pede pra gente isso, atenção, sensibilidade. É como se a alma ficasse melhor. E a gente ganha uma coisa muito legal com cada ano vivido e com cada cabelo branco que aparece com a vida da gente. A gente ganha resiliência, que é a capacidade de enfrentar dificuldades. Vocês imaginam essa juventude sofrendo de dor no joelho? Vocês imaginam essa juventude tendo dificuldade para enxergar de perto? Vocês imaginam essa juventude comprometendo a sua autoestima porque a pele não está mais lisa? Então vocês vejam, esta resiliência que a gente ganha junto com a idade, ela é muito bem-vinda e encaixa. Mas nem todos, né, doutor? Porque tem muita gente recorrendo aos procedimentos estéticos para não deixar a pele cair, para não deixar o rosto cair. Porque são valores, né? Porque são pessoas que não estão conseguindo abrir mão desses valores, né? Então, o mundo passa e ela não muda. Quer dizer, quando eu penso numa pessoa o seguinte, mas peraí, o que você tinha de encanto? Eu tinha de encanto um cabelo lindo, tá certo? Uma pele lisa, dentes bonitos, brancos. Esses eram os meus encantos quando eu tinha aos 20 anos. Quais são os encantos que você vai me revelar agora aos 50, aos 60? Quais são os encantos que você vai ter aos 70, 80? Eu diria isso,
quem envelhece atualizando os seus encantos, envelhece de maneira bonita. Vocês vejam o que acontece com a Fernanda Montenegro. Você vê uma foto dela aos 30 anos, ela não era uma mulher bonita. Aos 40 anos, ela não era uma mulher bonita. Ela vai se revelando, ela vai se revelando na sua energia, no seu brilho dos olhos. Então você veja que a régua em que a gente mede esse encanto, ela tem que ser mudada. Só que as pessoas não fazem isso. As pessoas ainda ficam nos valores muito amarrados e aí ficam gastando dinheiro à toa, né? Você veja, esticar, infiltrar, é uma coisa que faz muito bem pro profissional que vende esse produto. Pro indivíduo, não faz diferença. Fica com cara de mexido, tá certo? E não passa, e vira um movimento, e fica um movimento frenético, né, de mudança. Tem gente que precisa reatualizar a entrada do prédio, do condomínio, porque não se reconhece. Quer dizer, se a máquina não me reconhece, eu fico pensando, essa pessoa também não se reconhece. Exatamente. Quer dizer, ela devia ter feito o quê? Um movimento de brilho dos olhos. De aceitação. De aceitação e de encantamento, de se revelar com outros valores, com outras coisas bacanas. Por exemplo, eu tenho 35 anos de Londrina e de trabalho só com idosos. Eu não posso simplesmente achar que eu tinha que ter a mesma cara, o mesmo jeito, mas eu certamente tenho que me reinventar. Né? E esse é um processo interessante. E a sociedade cobra isso, cobra uma certa juventude. Ela cobra que você esteja sempre jovem. A Suzy mesmo, por exemplo, outro dia ela estava falando dos cabelos brancos dela que aconteceu? Eu assumi meus cabelos brancos há 6 anos, quando entrou a pandemia. Eu fiquei em casa, falei, eu vou ficar pintando cabelo. Mas por que você vai deixar envelhecer? Eu cheguei a ouvir que agora que você não vai arrumar namorado mesmo. Então, aí é uma coisa, isso eu chamo o etarismo. O etarismo tá na sociedade, mas eu diria que existe um auto-etarismo também. Que é o pior. Que é o pior, que é o mais difícil de tirar, que é você aos 60 anos não se coloca na posição de buscar, por exemplo, um trabalho novo ou uma relação afetiva nova, né? Então, eu acho que isso que é importante. Nós temos que entender que essa sociedade, ela é toda contaminada por esse etarismo. Por quê? Porque estes velhos que estão aí, eles estão aqui há pouco tempo. E os que estiveram aqui há pouco tempo, até agora, não nos convenceram de que envelhecer é transformador. É tudo muito novo, resgate, né? Exatamente. Ainda nós temos com o recorte de que esse pessoal que envelheceu com uma temática de doença, de dor, de sofrimento, de solidão, de abandono. Não, a gente pode pensar numa outra possibilidade, numa possibilidade de conquista, de resgate, de recuperação, né? Uma possibilidade, uma perspectiva de se envolver com projetos novos, essa ousadia que está faltando. Agora, para isso que nós estamos aqui, né? Para isso que nós estamos conversando sobre isso, para que as pessoas se percebam com capacidade para isso. Então, mas é isso que eu estava pensando outro dia. A nossa geração de velhos, que eu me incluo, acima de 60, ela já está diferente de uma geração anterior de 60 anos. Sem dúvida, mas eu acho que nós vamos renovando. Mas ainda precisamos... nós estamos renovando, né? Você veja, quem tem 60 anos hoje teve uma história da adolescência de um jeito mais específico, teve pais diferentes, valores diferentes. Você veja, quando se fala muito que essa geração agora é uma geração mais preocupada com prazer, com autossatisfação, eu não sei se isso é errado.
Eu sei, porque a geração dos 60 a mais ainda é uma geração que era muito pragmática, até um pragmatismo até exagerado. Então eu acho que tem a questão geracional e tem uma questão da gente viver a cada momento. Né? Por exemplo, muitas pessoas vão viver até os 90 anos. Nós nem sabemos como é que essas pessoas agora vão chegar aos 90 anos. Por quê? Porque nós não temos ainda acesso a esse comportamento. Isso, né? Depende do estilo de vida dessa pessoa? Olha, fundamentalmente, a longevidade, ela tem uma amarra genética. Quer dizer, não dá pra gente não falar sobre isso, mas essa marra genética, ela não é maior do que 20% da minha chance. Certo. Então eu aqui, né, eu tenho uma genética que já tá comigo, que foi me passada, e isso representa 20% da minha chance de ir bem ou mal daqui pra frente. Só que aí entram o comportamento, entra as decisões que são minhas e ainda decisões que são ambientais. Se eu, por exemplo, envelhecer em Londrina é diferente de envelhecer, por exemplo, no Irã. Não é verdade? Envelhecer em Londrina é diferente de envelhecer, por exemplo, na Grécia. É diferente de envelhecer, por exemplo, numa cidade calma, né? Como é diferente em São Paulo, né? Então, assim, o ambiente também faz diferença. Mas a gente pode mudar as nossas condutas. Por isso que eu chamo isso, o envelhecimento é um processo de autogestão. De escolhas, né? De escolhas, de autogestão. Mas existe um momento que o corpo, que a mente, sei lá, começa a sentir o envelhecimento. Há alguma coisa assim que o próprio corpo... Há um start disso? Interessante, ó. Quando você fala sentir o próprio envelhecimento, você veja que está incutido nessa afirmação um pouco assim, sentir o que traz de mal o envelhecimento, o que traz de ruim. Não, porque assim, porque assim, eu tenho 62 anos e assim, é lógico, tem uma certa dificuldade para uma ou outra coisa, principalmente ficar na balada, por exemplo, que eu não aguento mais mesmo, mas eu não me sinto velha. Sim, então, mas olha, vamos separar. Tem algum momento... Tá nessa questão que a gente tá... parece que a gente quer saber o que é ruim. Isso, exatamente, ó. É que não é então vamos pensar. Não é o que é ruim, é o que é vamos pensar então nisso, né? Primeiro, que você deu um exemplo muito interessante. Olha, eu não me sinto mais capaz de ir na balada. Eu consigo interpretar isso o seguinte: estar e ficar e permanecer na balada não é mais uma coisa interessante, que te brilhe os olhos. E tudo bem. Porque são momentos diferentes de brilho dos olhos. Tá certo? Entendi. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa distinção. E este envelhecimento, ele chega muito antes do velho. O velho hoje é os 60 a mais, mas o envelhecimento vem muito antes. Quando aos 30 anos eu não tenho nenhuma célula do meu corpo que não esteja envelhecida. Você veja que um jogador de futebol aos 32 anos, ele corre menos do que o de 22. Ele reage com a velocidade menor do que o de 22, no entanto, ele pode fazer escolhas melhores do que o de 22. Então, vocês vejam que o que perceber do envelhecimento depende do que nós estamos falando. E uma coisa importante é a gente diferenciar o velho substantivo, que é o velho, o indivíduo que envelheceu, ele é o velho, e que eu posso dizer que isso é uma coisa interessante, boa. Tá certo? É uma coisa boa. Poxa vida, eu sou um velho. Tá certo? Cheguei, tá. E a outra coisa, o velho adjetivo. Isso aqui é velho. Isso aqui é embolorado do ponto de vista de características. É uma condição de não atualização. Então, assim, eu acho que nós podemos ser velhos, tá certo? Sem estar velhos. Você entende? Podemos ser... Não é o ser o velho jovem.
Não, a gente não precisa roubar o estereótipo do jovem. Eu quero ser um velho e não velho. Entendeu? Eu acho que é interessante, a gente tem que dar brilho a esse ser velho. O senhor falou do atleta, homens e mulheres têm condições muito diferentes desse processo? Muito diferentes, tanto é que as mulheres vivem até 8 anos a mais do que os homens. As mulheres têm uma longevidade maior do que os homens, no entanto, elas têm maior dificuldade, elas têm maior incapacidade, ela tem maior desabilidades do que os homens, por conta de uma coisa importante: massa muscular. Vocês vejam que isso já é uma dica de que o envelhecimento gosta da manutenção de massa muscular. Tá é todo fundamental. Mundo batendo nessa. Mas é importante, porque a gente achava que o músculo era alguma coisa muito física só. Olha, ele é o que dá sustentabilidade ao seu corpo e segura os seus ossos e te joga para frente ou joga para trás. Hoje nós entendemos que o músculo, ele não é só físico, ele é meio que hormonal. A minha massa muscular me dá o meu controle de fome e me dá o meu controle de saciedade. A minha massa muscular me dá a condição de produzir testosterona, por exemplo, e vai manter a minha libido melhor ou pior. A minha massa muscular vai me dar uma condição óssea adequada para que eu não tenha as doenças, por exemplo, como a osteoporose. Vocês vejam que aí começam a ter algumas dicas de como eu posso ter um envelhecimento melhor, protegendo, fortalecendo a minha massa muscular. Agora, o senhor disse que as mulheres têm mais dificuldades nessa questão da massa muscular, mas há muito mais mulheres também com demências. Sim. Né? Isso também está ligado à questão Você sabe que é interessante... É muito interessante essa história da demência. De cada 3 pessoas com demência, 2 são mulheres. Quer dizer, a chance é o dobro até dos homens. E tem muitos estudos sobre isso. Parece que o estrogênio, quando ele deixa de atuar na menopausa, ele faz falta para a função neurológica. Parece que ele tem uma relação muito grande com uma proteína, chama proteína beta-amiloide, que está na gênese, no começo da doença de Alzheimer. Então nós sabemos hoje que as mulheres têm mesmo mais demência. A questão muscular, ela aumenta o risco de osteoporose, aumenta o risco de queda, aumenta o risco de disfunção, mas não necessariamente aumenta o risco de demência. Mas as mulheres têm uma relação muito grande com isso por conta da questão hormonal. Só que todos os estudos que foi dado para a mulher com hormônio para ver se ela tinha menos demência, a gente não conseguiu identificar isso. Mas nós sabemos que as mulheres que têm menopausa mais tarde têm as doenças mais tarde. Né? Então, esse é um dado. No caso da parece tem que a demência mais tarde? Tem demência mais tarde. Entendi. Tem demência mais tarde. Porque a demência vai aumentando a cada ano. Então, se eu conseguir jogar o meu Alzheimer, ao invés de ter aos 78, jogar aos 85, são 7 anos que eu tenho mais funcionalidade. Então, isso é uma coisa importante. Então, a menopausa pode fazer isso. E é interessante, quando a gente fala de atrasar o Alzheimer, por exemplo, questões básicas como estimular a cognição atrasa o Alzheimer. Ser bilinguista, por exemplo, estudar uma segunda língua, atrasa o seu Alzheimer. Né? O indivíduo que mantém atividade, né, atrasa o seu Alzheimer. Por exemplo, vocês vejam, muitos dos nossos, dessa rede, né, do podcast do Londrinense, por exemplo, são pessoas que podiam estar não querendo aprender mais nada. Mas não, optaram por lá, clicar no YouTube, eu quero acompanhar, quero ficar atento, quero ficar em dia. Isso é uma forma. Isso é uma forma de fazer conexão cerebral e atrasar as doenças que porventura eu possa ter. O senhor falou lá atrás da capacidade de manter os afetos, mas também há um grande problema nas pessoas mais velhas, quando chegam à velhice, de enfrentar a solidão.
né? Sim. Solidão porque os filhos estão em outros lugares, estão vivendo a vida deles, porque estão trabalhando e ele fica muito tempo em casa, ele não tem uma rede de apoio. Isso é um problema, né? Tanto é um problema, a solidão é um problema enorme, que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu que nós estamos numa pandemia de solidão. O impacto da solidão na doença física e psíquica é maior, por exemplo, do que um fator de risco chamado cigarro. Você imagina o que é isso? Então a solidão hoje, ela é muito ruim. Por quê? Porque a gente precisa de conexões. É um fator da demência também. Sem dúvida nenhuma. Só que eu quero chamar a atenção para o conceito de solidão. Primeiro, quando uma pessoa que está lá na casa e os filhos cresceram, e os filhos trabalharam fora, e os filhos casaram, e os filhos tiveram filhos, e eu fiquei ali, eu tenho saudade de quem? Dos filhos, do cachorrinho, dos netos? Não, eu estou sentindo falta do meu projeto de vida, do meu propósito. Então é a solidão do indivíduo com ele mesmo. É a Suzy que não quer mais ser Suzy. Ela foi a mãe de um monte de gente e fica lá vendo quem vai dar atenção para mim. Primeiro, faz a Suzy dar atenção para ela. E aí ela vai olhar para ela e vai ter projeto, propósito, objetivo. E aí eu posso... Solidão não é morar sozinho. Ser solitário não é viver sozinho porque ficou viúvo. Eu posso estar sozinho, morando sozinho, mas ter conexão. Como também morar na casa de filhos, tá sozinho. Eu posso ter uma solidão enorme. Então, nós temos que entender isso. O que é solidão? É falta de conexão. E eu coloco isso. Um grande fator de risco que deixa as pessoas solitárias é porque elas têm uma falta do projeto pessoal. Então, que aí cai num conceito muito importante hoje na geriatria e na gerontologia, que é o propósito de vida. Propósito de vida é uma coisa que a gente tem que ter sempre, em todos os momentos da nossa história, né? Ele não precisa ser requintado, ele não precisa ser elitizado, ele não precisa ser chique, esse propósito, ele não precisa ser complexo, ele pode ser simples, mas ele precisa ter. Eu preciso acordar com o olho brilhando para alguma coisa, eu preciso buscar alguma coisa. Mas ele precisa encontrar espaço também na sociedade que ele vive, porque sem dúvida. A gente ainda enfrenta muito preconceito, o etarismo está aí, né? Então, eu não tenho dúvida que existe uma força anti-envelhecer da sociedade, mas eu acho que a força que a gente tem do propósito nosso, ela tem um impacto de romper barreiras. Enquanto a gente ficar na posição de vítima, buscando só através de medidas afirmativas. Por exemplo, nós queremos morar numa sociedade onde as pessoas respeitam o indivíduo que está com uma bengala, com uma dificuldade de ficar em pé e oferecer para ele o banco, independente que exista uma lei para isso, né? A sociedade que a gente busca é essa sociedade que percebe as diferenças e que é empática em relação aos outros, que tem generosidade. É essa sociedade que a gente busca. Lógico que essas medidas de obrigatoriedade, de ação social, elas garantem o mínimo para muitas pessoas, mas nós não podemos ficar só baseado disso. Nós não precisamos, se a gente estabelece hoje que é uma lei que todo mundo aos 60 anos tem direito a ter propósito, não vai fazer diferença, porque eu quero que as pessoas tenham a necessidade, o impulso interno de dizer o seguinte: eu tenho esse propósito, né? Tem que o propósito seja ir pro bailão. Né, exatamente, o propósito, por exemplo, não está errado o propósito, por exemplo, fazer bolo para neto comer de sábado à tarde. A questão é, será que isto é suficiente para suas necessidades? Uhum. Se a gente voltar para aquela mulher que envelhecia 30, 40 anos atrás e morava num sítio pequeno, essa mulher envelhecia e ela continuava fazendo café para os filhos que trabalhavam mais ou menos próximo, fazia o carinho com os netos, ajudava a casa ali. Esse era o propósito dela. Uhum. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Por conta desse trabalho que as mulheres têm dentro da família, essa é uma das explicações por que elas vivem mais.
Está sempre envolvida. Está sempre envolvida, tem sempre uma preocupação. Quer dizer, vocês vejam, não é, o propósito de cuidar de um lar não é tão elegante como se imagina. Quando a gente fala propósito, a gente fala, eu vou escrever um livro. Não, gente, eu estou falando de propósito o que te faz acordar com energia. E, de repente, pode ser isso, cuidar dos netos, ser essa pessoa dentro de casa. Hoje nós sabemos que a maioria dos cuidadores de pacientes com demência são mulheres. Né? As pessoas que fazem toda essa assistência são mulheres. Então eu acho que a gente precisa fazer com que as pessoas se sintam livres para continuarem protagonista, que é uma outra palavra importante. Doutor Marcos, para a gente estar quase encerrando, eu quero saber com o senhor o seguinte: qual o maior mito sobre envelhecimento que ainda precisa ser derrubado na sociedade brasileira, no caso? Eu acho que é esse mito que o envelhecimento só traz coisas ruins. Tá certo? Esse é um mito. Isso é uma coisa geral na sociedade, né? Esse mito. Da própria pessoa, esse inclusive. mito da sociedade como um todo. Por quê? Porque nós conhecemos os idosos a partir dos problemas que eles nos trouxeram. Veja bem, hoje nós estamos com 12 a 15% de pessoas acima de 60 anos numa cidade como a nossa. Antes, 40, 50 anos atrás, eram 2, 3%. A gente não conhecia isso. Então, na medida em que esse monte de gente ficou velha, a gente começou a ter uma ideia do que é ser velho a partir desses problemas que vinham como demanda. Então, eram pessoas que lotavam os hospitais, eram pessoas que eram consumidoras de uma grande quantidade de remédio, eram pessoas que tinham que muitas vezes ser acolhidas dentro de casa por uma dificuldade. Então nós conhecemos o velho a partir dessas demandas negativas que a sociedade teve que apresentar. Eu acho que o grande mito é isso, é entender o seguinte: isso tem pepino, tem problema, tem vulnerabilidade, mas tem potencial. Eu acho que esse é o que a gente tem que buscar. Existe potencial, existe jeito de envelhecer bem, existe um jeito melhor de se envelhecer do que é esse que nós estamos falando. E que não tem uma ideia de não ficar doente. Não, existe o jeito de, mesmo doente, estando bem, que é o que a gente chama hoje de bem-estar. E o envelhecimento ativo. Antes a gente buscava um envelhecimento saudável, sem doença, e a gente percebeu que isso não existe. Hoje a gente precisa de um envelhecimento ativo, um envelhecimento com protagonismo, um envelhecimento com cidadania, um envelhecimento com envolvimento social, com importância, fazendo a diferença. A gente tem que continuar fazendo a diferença. Doutor? Muito bom ouvir isso do senhor. Obrigada. Esse seu entusiasmo faz a gente ter outra perspectiva, né, Thelma? É verdade. Mas esse entusiasmo, ele não é... Eu não sou um animador de auditório. Eu sou realista. Eu sou um tradutor de ciência. Sim, o senhor convive, o senhor vive. Exatamente, isso. Eu sou um tradutor de ciência. O que a ciência está dizendo, eu transformo, né, em informação que para o indivíduo acessar essa informação. Não está falando para agradar, o senhor sabe que é assim. Exatamente. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam acesso a essas informações e para isso a gente tem que ter essa linguagem de estar conversando com as pessoas, dizer, olha, a ciência está falando isso. Talvez você precise ficar atento a isso. Por isso a importância do de repente 60, né? Sem dúvida nenhuma, de repente 60 e para sempre, né, a gente continuar com essa transformação. Porque daqui a pouco nós estamos de repente 70, de repente 80, quem sabe de repente 90, para algumas pessoas de repente 100. Né? E cada momento é um momento de desafio e descobertas. Ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Marcos. Foi ótimo. Bom, a gente ainda tem outros assuntos, outros aspectos para falar sobre o envelhecimento. Então, você aguarde o próximo programa, que vai ter muita coisa ainda legal para a gente falar na série De Repente 60. Obrigada para você que ficou com a gente até agora. Acesse londinense.com.br, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, curta e compartilhe no YouTube e no Spotify. Até a próxima. Até a próxima. O Londrinense pode, De Repente 60. Oferecimento Restaurante Mineirim,
que facilita suas refeições.